Iniciar a gravação. Gravando. Pronto. A partir de agora está gravando. Joia? Então, tudo que a gente falar a partir de agora vai estar sendo gravado e vai ficar disponível para as outras pessoas que não puderam estar conosco aqui. Certo? Então, vamos lá. Eu iniciei um pouco esse assunto aula passada e disse, na próxima aula a gente conclui, mas aí eu vou recomeçar falando de variáveis, constantes e operadores que a gente não tocou na aula anterior, tá? Pronto. Então, esse aqui é o nosso roteiro. Eu vou mostrar uma estrutura básica, né, de um programa em C. Então, isso já está lá disponível. Vocês podem, inclusive, pegar e digitar essa estrutura básica num programa que vocês já devem, uma IDE, né, de C que vocês já devem ter instalado. Professora, quais são as IDEs? Se vocês observaram bem, lá no ambiente eu coloquei quatro opções para você instalar. Eu coloquei o Eclipse C, né? Quem tiver, assim, uma vontade, uma coisa de conhecer algo assim mais profissional e tal, o Eclipse C, ele é mais voltado para essa área comercial. Quem quiser uma coisa mais simples no seu computador, tem o DevC, né? Todos esses dois instalam. Joia, Luan, muito bem. Professora, não quero instalar nada, ou tentei instalar, tive dificuldade. Essa semana eu coloquei mais duas opções. Uma se chama Online C Compiler, tá? Vamos alternar novamente para um ambiente aqui para eu mostrar a vocês. Se vocês forem na aba segunda semana, deixa eu até aumentar um pouco minha tela. Acervo didático. Tem dois links. Eu coloquei compilador C online, ou seja, para você ver no browser, na web, e o compilador C para smartphone. Você clicar aqui, vai abrir uma aba, né? Vamos abrir essa aba, com o compilador C. Conseguiram ver? Joia. Conseguiram ver? O compilador C, certo? Como é que usa esse compilador? Aqui você digita seu código. Vou deixar a estrutura básica que está lá, na nossa primeira, que é Oi Mundo. Esse é justo o código que eu vou mostrar, né? Include, stdio, intmain, printf, Oi Mundo. E a chave aqui para fechar o código. Como é que eu compilo? Venho aqui na palavra executar e aqui embaixo vai mostrar o resultado. Oi Mundo. Conseguiram ver? É uma opção, certo? Joia. Esse não precisa instalar nada. Basta clicar naquele link e você pode vir aqui, digitar o teu código e executar, tá? Bom, vamos parar aqui. Vocês podem virar e dizer, professora, mas eu não tenho um computador em casa. Eu estou acompanhando pelo meu smartphone ou pelo meu tablet. Joia. Tem lá, né, eu botei o link do Google Play, que você pode baixar um compilador C, tá? Então, quem não tiver computador e quiser estudar, deitado no sofá, consegue. Joia? Porque você pode instalar lá no seu celular e ficar codificando onde você estiver. Então, são várias opções para que vocês procurem exercitar, tá? Porque linguagem de programação é a mesma coisa que matemática. Então, vou ficar devendo, vou procurar e disponibilizo lá, joia? Vou anotar aqui, Emerson. Procurar um para iOS. Deixa eu pegar uma caneta.
iOS, joia. Ainda essa semana eu disponibilizo. Se tiver, eu disponibilizo para você. Fiz, Luan, já está lá. Fiz ontem de noite. Se você entrar, já está disponível a lista de exercício. É bom que vocês aproveitem ao dia de hoje, justo para tentar codificar e ir tirando dúvida comigo e com os tutores. Joia? Bom, o que a gente vai ver na aula de hoje? A estrutura básica de um programa C. Não, veja, ainda está tranquilo, viu? É o início do curso. E acho que esse final de semana eu já coloco tudo lá disponível para vocês. Se você observar, lá na primeira página tem o planejamento, certo? É uma disciplina que exige? Mas por isso teremos web aula toda quarta, já para estreitar um pouco a comunicação com vocês, né? A gente pode, inclusive, nessa web aula, codificar um pouco junto. Professora, faça tal exercício junto. A gente pode codificar isso, certo? Então, veja, essas web aula, web conferência, é justo para a gente tentar estreitar esse laço e tirar essa dificuldade, que independente de ser virtual ou ser presencial, é uma disciplina que tem um certo tabu, que é muito difícil. Mas, na realidade, e isso também acho, Emerson, mas, na realidade, o que acontece? O que a gente precisa fazer é exercício. É como você virar e dizer que vai correr uma maratona de 5 quilômetros e você nem começou a andar. É impossível, minha gente. Você é capaz de passar mal. Você não chega nem nos 5 quilômetros e cai, né? Para você começar, para você conseguir, né, correr uma maratona de 5 quilômetros, maratona de 5 quilômetros não, né? Fazer uma corrida de 5 quilômetros, você precisa começar a andar. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo, tá? A gente ainda nem começou a andar. A gente está instalando o ambiente, eu vou mostrar o que é variável. Então, isso ainda são conceitos básicos. Na semana que vem, a gente já vai começar a programar de forma mais concreta, né? Então, aí já se espera que vocês tenham conseguido dar os primeiros passinhos, tá? A data limite da atividade, eu imagino que é domingo. Mas essa atividade, ela é, digamos assim, são 9 quesitos, mas eles são respostas bem básicas. Inclusive, quem já quiser pegar a atividade hoje e algumas já responder baseado na nossa aula hoje, já consegue, certo? Já consegue sentar lá, fazer rapidinho e já elimina a maior parte dos quesitos que tem lá, tá? Só eu acho que é, digamos assim, que tem uma dificuldade um pouquinho maior, que é para codificar um programinha. Mas o resto, todos são mais triviais, digamos assim, certo? De qualquer forma, vocês podem me alcançar pela mensagem, você pode mandar uma mensagem individual para mim, você pode me alcançar através do fórum e pode alcançar os tutores que estão aí à disposição, certo? Então, e nossa aula da quarta-feira da semana que vem, tá? Vejam, aqui nós temos um roteiro, a gente vai ver uma estrutura básica, e aí eu vou falar dessas estruturas de um programa C, vou falar da palavra reservada, ou seja, isso aqui a gente viu muito rapidamente na aula passada. Isso aí eu estou repassando, certo? Falei o que era identificadores, vamos ver com mais detalhes. Case sensitive eu falei, mas vamos mostrar o que é de novo, vai ficar registrado aí bonitinho. Falei o que era variáveis e a gente vai detalhar mais. Constantes, eu acredito que eu não falei, falaremos e eu vou detalhar. Vou mostrar como é que entra, né, recebe dados num programa C e como faz com que esses dados sejam exibidos na tela padrão. Outra coisa, vamos falar rapidamente sobre operadores, mas aprofundaremos isso com os exercícios, certo? Então, vamos lá. Pronto, essa aqui é uma estrutura básica, certo? Include stdio, né? Aqui eu tenho um comentário de uma linha, que é feito com barra, e um comentário de várias linhas, que é feito com barra asterisco, barra,
certo? Então, se você quiser colocar aqui o nome do autor desse código, aí você vai lá e coloca seu nome. Ou então, esse código, ele é uma calculadora, aí você diz, código que tem a função de realizar cálculos, soma, subtração, multiplicação e divisão. Ótimo. Isso é só para comentar. O compilador em C não leva em consideração o que está escrito aqui. Isso é para nos ajudar, certo? E essa aqui é a parte principal do programa. É por aqui, né? É esse int main, né? É a função de entrada, é a parte principal do programa. É por aqui que o compilador começa a executar, certo? Então, ela é uma função, todo código vai ter que ter ela, essa parte principal. Aqui é um bloco de comando com uma única linha, né? Essa única linha o que faz é mandar imprimir o texto Oi, mundo, na saída padrão. Qual é a saída padrão? A nossa tela, né? Vou voltar aqui para o meu ambiente de codificação. Compartilhando novamente, observem. Vou colocar os comentários aqui, ó. Comentário de... Ups, não saiu. Deixa eu corrigir. Pronto. Comentário de uma linha. Vou executar novamente. Executar. Oi, mundo. Observe que nada do que eu coloquei neste comentário foi executado ou foi mostrado na minha saída padrão. Joia? Todo mundo conseguiu ver meu código aqui? Vou colocar um comentário de 2 linhas. Vamos lá. Vou apagar esse comentário e vou colocar barra asterístico comentário de várias linhas. Asterisco barra. Certo? Então, vou executar novamente e não importa, né? O que eu colocar aqui não afeta a execução do meu código. Certo? Vamos parar aqui, vamos voltar para a aula. Quais são os delimitadores? Os delimitadores são a chave, né, que diz que isso aqui é um bloco de comando, e o delimitador também é um ponto e vírgula que mostra que esse comando acaba aqui, encerra aqui nesse ponto e vírgula, certo? Sim, isso. Vamos, Emerson. Vamos falar, certo? Então, como a gente viu aqui, a gente inclui bibliotecas. A biblioteca que está sendo incluída aqui é stdio.h. Ou, se eu fosse falar em inglês, eu falaria, né, stdio.h é, na realidade, standard input and output. Certo? Que é, eita, faltou um T aqui no input. Que é, na realidade, entrada e saída padrão. Ou seja, é através dessa biblioteca que eu consigo usar essa função printf, scanf e assim por diante, certo? Para ler e escrever. Então, bibliotecas são funções genéricas desenvolvidas para outro programador, ou seja, alguém desenvolveu e a gente vai usar,
para resolver um problema específico. Exemplos: entrada e saída padrão de dados, stdio.h. Matemática, mes.h. Vamos supor que você quer calcular uma raiz. Se eu não me engano, é square, e aí você bota a raiz de 4. E aí, o código vai retornar para você a raiz de 4, certo? O include informa ao compilador que a biblioteca que se encontra entre esses sinais de maior e menor seja adicionadas ao programa, e aí você pode usar as funções daquela biblioteca, certo? Comentários, mostrei para vocês, barra é o comentário de uma linha, barra asterisco, asterisco barra, comentário de várias linhas. Função de entrada, o main é uma função principal do programa C, sem o main o programa não compila. Um programa em C começa a ser executado por esta função. Blocos de comandos e delimitadores. Se eu quero delimitar um bloco de comando, ou seja, vários comandos dentro de um determinado bloco, eu delimito eles com a chave. E um comando, ele é delimitado com ponto e vírgula. Palavras reservadas. Essas palavras, né, que estão aqui nesse quadro são as palavras reservadas da linguagem C. São linguagens que são utilizadas, né, que definem a sintaxe dessa linguagem, e por conta disso nós não podemos usar, né, porque já tem um destino, né, uma especificação. Então auto, break, case, char, const, continue. E está aí toda a linha, todas as palavras. Eu não vou ler todas para não, né, digamos assim, fazer vocês dormirem. Identificadores, né? O que são identificadores? Em C, o nome de uma variável, funções ou rótulos, ou vários outros objetos, são definidos através de identificadores. O que é um identificador, Renata? Na prática, um identificador é aquilo que rotula, né? Dá um nome àquela coisa. Se for uma variável, é um identificador da variável, é o que dá o nome à variável. Existem algumas regras, as quais a gente deve seguir para poder dar um nome à variável, né? O primeiro caractere deve ser letra ou sublinhado. Os caracteres subsequentes podem ser letras, números ou sublinhado. Exemplo de variáveis ou identificadores corretos: contador, teste 1, 2, 3. Exemplos de identificadores incorretos. 1. Por que o 1 está incorreto? Alguém saberia dizer? Por que esse aqui, o 1, está incorreto? Alguém arrisca? Isso. Fere essa primeira regra. Tem que começar com caractere. Como começa com número, está errado. Justo. E o segundo? Qual é a regra que fere? Essa segunda aqui, ó. Caracteres subsequentes podem ser letras, números e sublinhados. Não pode ser caractere especial. Isso. Exatamente. Joia. Muito bem. Os dois primeiros quesitos da lista são quesitos dessa forma, né? Eu dou algumas opções e digo, me diga se essa afirmação é verdadeira ou não, e se tiver incorreto, o porquê. Então, lá vai ter um dos exemplos, lá vai ter um identificador incorreto. Aí você vai dizer que essa sentença é falsa, né? Porque fere a regra dos identificadores, que é possuir, né, por exemplo, o primeiro caractere do identificador deve ser letra ou sublinhado. A resposta é essa. Joia? Então, os dois primeiros quesitos são assim, de reconhecer e falar algo. Case sensitive. O que é isso? Sensível a maiúsculo e minúsculo. Em C, as letras maiúsculas e minúsculas são tratadas de forma diferente. Logo,
Os identificadores contador com todas as letras minúsculas, contador com o primeiro C maiúsculo e contador com todas as letras maiúsculas, para o C, são 3 identificadores distintos. Ok? Variáveis. O que é uma variável? Eu já andei dando uma olhada no fórum, né, de discussão. A variável, muitas pessoas já colocaram uma definição lá para variável, constantes, operadores. Muito legal, porque a gente vai junto construindo conhecimento mesmo e tirando dúvidas, certo? Uma variável é uma posição nomeada na memória. Essa posição da memória, ela é utilizada para guardar algum valor que o programa precisa fazer um cálculo, mostrar um valor, né? Fazer algum tipo de tratamento. A forma geral de declaração de variável é colocar um tipo e o nome da lista de variáveis. Se for apenas uma, você vai colocar ela ponto e vírgula. Se forem várias variáveis, você vai separar elas por vírgula. Quando acabar a lista de variáveis, você coloca um ponto e vírgula. Então, a lista de variável é uma lista com uma ou mais variáveis. Exemplo, int, x, vírgula, y, vírgula, z, ponto e vírgula. Double, que é real, balanço, vírgula, profit, vírgula, loss, ponto e vírgula, certo? Então, aqui é um exemplo de como declarar variáveis em C e usando 2 tipos diferentes, inteiro, né, int, e real, double. Bom, agora esses são os tipos de dados, ou os principais tipos de dados, certo? Char, que tem um conteúdo armazenado, né, uma variável declarada com char. O conteúdo dela é caractere. Uma variável declarada com int, ela contém um valor inteiro. Com float, um valor real. Com double, o dobro da precisão do float. E void é para informar que aquela variável, que aquele identificador específico não tem nenhum tipo, é vazio, certo? Todos esses tipos de dados aqui, eles podem receber modificadores. Eles podem ser sinalizados, ou signed, que indica que um número pode ter sinal positivo ou negativo. Eles podem ser unsigned, ou sem sinal, que são números apenas inteiros, e positivos, que digam, perdão. Longo, aumenta a abrangência do inteiro do real, então eu posso ter um long int, ou um long double. E short reduz a abrangência do inteiro, é um short int, um short double, então eu posso estar, digamos assim, colocando modificadores nesses tipos. Vocês poderiam me perguntar, Renata, se vocês viram, né, na disciplina de algoritmos Portugal, e vocês agora estão vendo C, vocês poderiam perguntar, Renata, em Portugal não tem isso aqui. Por que a diferença? Porque C é uma linguagem profissional, ela é realmente utilizada no mercado. E quando você vai para o mundo real, né, você vai precisar programar ou para uma grande empresa, que tem um grande servidor, um grande sistema, e aí, por exemplo, você vai precisar aumentar o seu tamanho do inteiro para ter um valor maior, certo? Ou então você vai estar programando, por exemplo, para fazer uma aplicação de celular, um sistema embarcado, que é um sistema com memória reduzido, e aí você tem que economizar memória. E uma das formas de economizar memória é reduzir o tamanho das variáveis que você está usando, né? Então, dessa forma, se aquela variável ela não vai crescer muito, então você declara ela como um short int, e ali você está economizando memória daquele dispositivo que é pequeno. Então, C é realmente uma linguagem para aquelas pessoas que sabem o que estão fazendo, né, para profissionais. Então, ele dá esse potencial, esse poder para a gente. Então,
a gente já pode ser profissional realmente utilizando ela. Vocês poderiam também me perguntar, Renata, isso é utilizado no mercado de trabalho atualmente? Né? Se é um pouco mais antigo que Java, por exemplo. Sim, se usa, justamente pela rapidez de ser. E principalmente para sistemas embarcados, que, digamos assim, é uma crescente com a internet das coisas no nosso mercado. Então, assim, vale a pena profissionalmente eu investir em C? Sim, vale. Certo? Se você for ver o mercado de trabalho de desenvolvimento de software, usa-se muito Java ainda. Mas quando a gente fala de sistemas embarcados, todo mundo, ela é mais específica para C. Ou se você precisa de um sistema .NET, existe, a gente encontra, mas não é tão comum quanto C e Java. Por quê? Porque quando você entra no mundo .NET, primeiro para você aprender .NET, o curso é pago. Segundo, quando a empresa começa a desenvolver com .NET, muito provavelmente todo o conteúdo dela é da Microsoft. Então, tende você acabando indo para um nicho. Qual é o lado bom de quem programa .NET? Que vocês podem comprar, né, se for parceiro da Microsoft, vocês podem comprar soluções de terceiros a um preço, a um custo baixo e agilizar o desenvolvimento de software, né? Você, digamos assim, utiliza arcabouços, utiliza frameworks, agiliza a tua programação para deixar um software pronto mais rápido. No entanto, para isso acontecer, você vai virar um parceiro da Microsoft. Então, você vai ficar preso àquela tecnologia ligeiramente. Mas existe no mercado, certo? Trabalha-se com .NET e você encontra empresas que utilizam, tá? Inicialização e atribuição de valores a variáveis. Então, eu posso declarar uma variável e inicializar ela ao mesmo tempo. Como? Int contador igual a 1. Numa mesma linha, eu declaro e inicializo. Se eu quiser, eu posso primeiro declarar e depois inicializar. Como é que eu faço isso, Renata? Int contador, ponto e vírgula, e depois, em outro momento, contador igual a 1, ponto e vírgula. Certo? Constantes. São valores que são mantidos fixos pelo compilador. Eles podem ser octais ou hexadecimal. Existem alguns exemplos aqui abaixo de constantes. Então, eu posso ter _n, que é do tipo caractere e indica nova linha. Eu posso ter string, C++, né? Esse aqui é um string em C. 10, inteiro, 15, float. 0xff em hexadecimal. Isso. E 03, 202 aqui está hexadecimal, mas na verdade é octal. Certo? Está errado, eu vou corrigir e postar novamente. Bom, essas são algumas constantes que a gente pode usar no printf. Eu quero fazer um retrocesso, um backspace, /b. Eu quero alimentar um formulário. Aí você pergunta, que formulário é esse, Renata? Antigamente, as impressoras, não sei se algum de vocês pegaram, se vocês forem muito jovens, isso não funciona mais, né? Mas existiam as impressoras que elas eram chamadas de matriciais, que elas imprimiam colocando pontos, né? Então, você não colocava um papel, você colocava um formulário que tinha os pontinhos de lado assim, e se você quisesse alimentar o formulário para a impressora, né, ir para frente, para trás e tal, você usava esse comando para fazer esse formulário caminhar um pouquinho e depois começar a impressão do texto. Isso aí não se aplica mais. Mas existe. Pois é, então, eu disse alguns, outros e eu tenho um exemplo, mas daqui a pouco é só história mesmo. /t dá um tab no texto, lá naquela saída padrão, /n nova linha, ***, *aspas, mostra a aspa no texto. Por que isso aqui, Renata? Porque quando você usa aspas, né, no teu código, se a gente voltar aqui um pouco,
Um pouco não, muito. Se você voltar aqui na nossa saída padrão, para imprimir o texto Oi Mundo na tela, a gente coloca essa aspa dupla. Então, se eu quisesse que nesse texto Oi Mundo aparecesse a aspa dupla, eu tinha que colocar uma barra, aspa dupla, para poder o Oi Mundo sair com as aspas lá. Eu tenho barra apóstrofo, se eu quiser que o apóstrofo saia na impressão, barra zero, que é nulo, barra invertida, barra A, dá um bip sonoro. Beleza, Renata. E como é que eu declaro aquelas constantes? Então, as constantes, elas podem ser definidas usando a palavra barra sustenido, ou como se chama hoje em dia, as pessoas conhecem mais isso aqui por hashtag, né? Ou joguinho da velha, jogo da velha define. Então, aqui, ó, eu estou declarando uma constante, o nome dela é pi 3.14159, certo? Renata, podia botar pi minúsculo? Podia, mas costumeiramente se declaram constantes com letras assim, maiúsculas. Por quê? Porque quando está dentro do teu código, quando você olha assim, é uma boa prática de programação, acho que é a palavra certa. Porque quando você olha no código e vê que a tua variável ela está toda em caixa alta, as pessoas já sabem, o programador já sabe que aquilo ali é uma constante, não é uma variável, certo? Então, aqui eu tenho duas variáveis, R, que recebe 5, double, cycle, né? E círculo, ou cycle em inglês, é igual a 2 vezes π vezes o raio 5. E aí ele calcula, se for o caso, imprime. Uma outra forma de declarar uma variável constante, ou de declarar uma constante, é colocando a palavra const na frente. Então, const int tamanho 100. Const char, const int código. Então, são as duas formas de declarar constantes em si. Bom, agora a entrada de dados. Eu faço a entrada de dados, ou seja, quando eu estiver pedindo para vocês, para pedir ao usuário que entre com algum número ou que entre com caractere, essa função, desculpa, essa função scanf que vocês vão utilizar, certo? Qual é a estrutura dela? Scanf, string, lista de argumentos. Você vai colocar string de controle, então aqui as strings de controle, e a lista de argumentos é a variável que vai receber esse valor, tá certo? Se você for ler um caractere, você vai botar %c. Se você for ler um inteiro, você vai colocar %d. Se você for ler um float, você vai colocar %f. Se você for ler vários caracteres, você vai colocar %s de string. String quer dizer um conjunto de caracteres, certo? E lista de variáveis é o conjunto de variáveis que você tem. Então, aqui está um uso, um exemplo disso aí, tá? Int x, float y. Vou pedir que o usuário digite para mim no teclado um inteiro e um real. Então, se é inteiro, eu boto %f, %d e depois %f para ler o float. E aqui a lista de argumentos ou de identificadores. E comercial X e comercial Y. Quando a pessoa digitar Enter, ele vai pegar o primeiro número, vai jogar em X, vai pegar o segundo número e vai ser recebido em Y. A partir daqui, agora, você já pode usar o valor usando essas duas variáveis.
Renata, agora nós vamos imprimir o texto na tela. Como é que isso acontece? Você usa a função printf, aqui, entre aspas, vai ficar a string de controle ou que você quer imprimir na tela, vírgula, lista de argumentos ou lista de variáveis, certo? Da mesma forma, a string de controle são as mesmas, né? %C para caractere, %D para inteiro, %F para float, %S para string. Algumas utilizações, certo? Printf, o nome digitado foi %S. No lugar desse %S, né, ele vai pegar um conjunto de caracteres e escrever ali. Nome é uma variável que é um string, ou seja, um conjunto de caracteres. Então, no lugar de %S, sai o que está armazenado dentro de nome. Sexo, %C, vírgula, sexo. O que sai no lugar desse %C? Caractere. Provavelmente M de masculino, ou F de feminino, ou agora tem uma variedade muito grande, e aí vamos ficar só nesses dois exemplos, porque eu nem conheço ainda quais são os nomes dedicados aos outros, né? Salário, %.2F. Salário é uma variável real, né? Ou seja, declarada como float, e tem uma precisão de quantas casas? De 2. Porque moeda tem precisão de 2 casas. Eu vou ter... Sim. Eu vou ter, por exemplo, deixa eu digitar aqui para vocês. Um salário. R$1.000. Não. 700. 979,55. Então, esse 0,2 é essa precisão aqui, né, de 2 casas. Se eu estiver tratando de outro tipo, cotação de dólar, aí eu posso ir lá e colocar 4 casas, certo? Então, aqui, matrícula, %D é um inteiro, aí ele pega o que está dentro de matrícula impresso aqui onde está o %D. Ok, então nós concluímos aí como é que a gente utiliza entrada e saída de dados. Vamos usar alguns operadores, né? Eu tenho mais para adição, menos subtração, asterisco para multiplicação, barra para divisão, o resto da divisão. O que é o resto da divisão, né? Vamos supor, 20 dividido por 5 é igual a 4, certo? Por quê? Porque 4 vezes 5 dá 20. Nessa conta aí, o resto da divisão é 0. Por quê? Porque não sobrou nada. Mas se eu pedisse para dividir, por exemplo, 18 por 5, joia, ok, Marivan. Vai ficar registrado lá no ambiente. Então, 18 por 5. Na realidade, se eu dividir 18 por 5, né, o que é que vai acontecer? 5 vezes 3 dá 15. Qual é o resto da divisão inteira? O resto da divisão é 3, certo? Então, esse é o resto da divisão. Então, 18 dividido por 5 daria igual a 3. E o resto, né, da divisão inteira, ou seja, eu vou fazer uma divisão inteira. Então, só vou tirar ali tudo que eu tiver um multiplicador inteiro para aquele número e tirar. Se sobrar alguma coisa, é o resto da divisão. Então, como é que a gente usa esse %, né? Aqui eu estava só explicando, mas na programação, quando a gente precisa usar o resto da divisão, eu vou fazer dessa forma, né? Vamos supor, 4
mod 2 é igual a quanto? Né? Eu preciso fazer essa conta. Nesse caso aí, 4 mod 2 ou 4% 2 é igual a 0 também. Por quê? Porque 4 dividido por 2 é igual a 2 e não sobra nada. É uma divisão completa, né? Então, é isso aí, tá? Vocês poderiam perguntar, Renata, qual é a aplicação desse mod? Quando é que eu geralmente preciso usar isso? Por exemplo, você quer definir números primos, você quer definir números pares ou números ímpares. Através desse mod, você consegue esse artifício, certo? O C nos dá um incremento, né, o operador mais e o operador menos, que simplifica. Isso vocês não tinham em Portugal. Nós temos agora em C. O que é que ele faz? Ele soma a variável, né? Se por acaso você tem ali x e x era 0, então depois que você vê x passa a ser 1, tá? E se depois você tem x menos, esse x volta a ser 0, certo? Você não precisa fazer assim. É uma simplificação para x é igual a x mais 1. Isso aí. E x mais são a mesma coisa, são equivalentes, certo? Bom, vamos lá. Existem os operadores relacionais, maior, menor, maior igual, menor igual, igual, que é feito com 2 iguais, e o diferente, que agora é feito com exclamação e igual, certo? Existe o operador lógico, né, que é AND, que é e comercial, o OU, que é lógico, que são 2 barras, né, verticais, e a negação, que é uma interrogação. Interrogação não, perdão, uma exclamação. Existem operadores bit a bit. Para que esses operadores bit a bit servem? Eles são utilizados quando a gente precisa manipular os bits. Como nós não vamos manipular os bits, eu só trouxe para que vocês tivessem conhecimento. Mas a gente não vai trabalhar, eu não vou colocar nenhum exercício onde a gente precise estar trabalhando com esses bits. Eu acho que é muito avançado para a gente mexer aqui. Mas se alguém tiver curiosidade, eu posso colocar mais material, a gente pode abrir um fórum específico para discutir isso, sem problema nenhum, tá bom? Dando segmento, existe uma precedência, né? Se eu tenho uma expressão aritmética, e aí eu preciso escolher o que eu vou resolver primeiro. Então, essa aqui é a tabela de precedências. Se você tem lá uma operação mais complexa, o que é que vai ser resolvido primeiro? O compilador em C vai resolver primeiro o que tiver entre parênteses, entre colchetes, ou que usar esse operador, que é uma seta, que a gente não viu hoje porque vai trabalhar isso aqui em ponteiros. A gente não viu colchete porque só vai trabalhar isso aqui em matrizes, tá certo? E os parênteses, ele é utilizado como é utilizado em matemática. Se uma expressão tiver entre parênteses, o que está entre parênteses é resolvido primeiro. Depois vem o node, o incremento unário, o decremento unário, um casting, que a gente não vai ver agora, vai ver, é um assunto mais para frente, né? O i comercial a gente já viu, o asterisco aqui, neste caso, se refere a ponteiro, né? A gente não vai ver, vai ter uma aula específica de ponteiro mais na frente. O size off, a gente também vai ver isso numa aula mais para frente. Depois desses operadores, quem tem precedência? Multiplicação, divisão e resto da divisão. Depois soma. Depois alguns operadores bit a bits, né, que a gente não vai ver. Existem os operadores relacionais. Depois os operadores de igualdade. O i, né, a potência, o ou, o i novamente, o ou
E esse operador, interrogação, dois pontos, que são equivalentes a uma estrutura de decisão chamada if, then else, que a gente também vai ver na próxima aula, certo? A gente não viu hoje porque veremos na próxima aula. E o menor de todos, que são as atribuições, igual, mais igual, menor igual, asterisco igual, barra igual. Renata, o que é esse mais igual? Né? A atribuição é quando eu quero dizer, por exemplo, x é igual a 10. Nesse momento aí, eu atribuí o valor 10 à variável. Né? Quando eu fiz x é igual a x mais 1, né? Se eu fizer, depois que eu disser que x é 10, eu executar isso aqui, qual é o valor de x? Depois desse comando, x é igual a x mais 1. 11. Se eu executar x mais, 1111? 12. Isso, 12. Acho que digitou muito 1 aí. 12. Joia. Se eu fizer x mais igual 1, foi a tecla, né? Eu imaginei. Se você fizer x mais igual a 1, ele faz a mesma ação que esses dois comandos anteriores. X é igual a x mais 1, x mais, ou x mais igual a 1. Isso é para você não ter que repetir a variável aqui no texto, né? Mas depois dessa execução, x passaria a ser 13, certo? Então, só para concluir, o que eu queria dizer é que x igual a x mais 1 é equivalente a x mais, e também é equivalente a x mais igual a 1. Certo? Então, esses três comandos, eles são equivalentes, fizeram a mesma ação com estruturas diferentes. Então, a mesma coisa que eu faço com a soma, eu posso fazer com a subtração, com a multiplicação e com a divisão, né? Se eu fizer x igual a x menos 1, outra forma de fazer x menos 1 seria x menos, ou x menos igual a 1 ponto e vírgula. Então, esses três comandos que eu digitei aqui para vocês também são equivalentes. Certo? Ok. Com esse assunto, vocês conseguem resolver a tarefa que está lá na atividade avaliativa. Joia? Qualquer coisa, pode notificar os tutores e pode me notificar, eu estou à disposição de vocês, tá bom? É só me procurar realmente. Joia? Então, vamos tentar fazer essa lista, né? É muito legal que vocês tentem fazer, que vocês reportem as dificuldades e que traga essas dificuldades para a gente poder dar um apoio a vocês, certo? Se tentar, não conseguir, grita, diz, qual é o impedimento? Ah, não estou conseguindo instalar, quero instalar. Vamos tentar resolver. Né? O compilador online é um facilitador para aqueles que não querem instalar, tá? Ou que querem, sei lá, não podem instalar no computador de um colega que quer usar. Então, use esse online, você chega lá, pede o computador dele emprestado, abre, nem precisa instalar aplicação nenhuma. É uma ideia, né? É uma questão de facilitar. Não, eu quero instalar, Renata. Então, vamos tentar. Não conseguiu? Eu não consegui gravar o vídeo ainda, mas tentarei gravar e disponibilizar como instalo deve ser para vocês. Certo? Como uso e tal. Então, isso aí eu ainda vou tentar disponibilizar. Mas qualquer impedimento, teve um impedimento,
tenta conversar com a gente, tenta sinalizar. Todo mundo está com dificuldade no quarto quesito da lista. Notifica. Abre uma dúvida no fórum. Vamos tentar construir a solução. Vamos discutir junto, certo? O mais interessante é que vocês aprendam o conteúdo que eu dei hoje, certo? Isso é mais relevante. Por quê? Para que vocês possam compreender o conteúdo que vem na aula seguinte. Porque semana que vem é outro conteúdo e o da semana que vem, sim, é um complexo, tá? Tem uma complexidade a mais. Mas vocês vão ver que eu vou trazer o conteúdo de formas diferentes para apresentar para vocês, tá? Vou apresentar mostrando a teoria, mostrando exemplo e mostrando o fluxograma do funcionamento, né, das estruturas de decisão. Então, através dessas 3 formas, eu espero que uma delas ajude vocês a entender a lógica das estruturas de seleção e de repetição da linguagem C. Conteúdo esse que vocês já viram em Portugal. Vão ver agora na linguagem C. Joia? Combinado? Então, vamos tentar fazer essa lista. Tendo dificuldade, vamos notificar para que a gente possa trabalhar bem e chegar bem na semana seguinte, que é uma semana muito importante para a gente. Combinado? Conto com o empenho de vocês e notifiquem as dificuldades. Joia? Beijo e bom descanso para vocês.